O Megalodon está de volta, cê é louco! A lenda das profundezas parece estar mais viva do que nunca. Foram reveladas novas descobertas sobre os gigantes dos mares. E segundo essas novas informações, ele poderia ser ainda maior, mais rápido e mais perigoso. Então já se prepara aí, pois o Megalodon está de volta. E aí, tá preparado? Então, como de costume, já deixa o seu joinha aqui embaixo. O Megalodon foi o maior tubarão que já existiu e um dos predadores mais poderosos do mundo. E se antes ele já era perigoso, agora ele ficou ainda pior. Pois recentemente saiu um estudo que sugere que o tubarão pré-histórico poderia ser maior e mais monstruoso. Isso porque agora, galera, em março, foi publicada uma pesquisa em uma revista científica revelando que novos fósseis do Megalodon foram estudados. E isso pode mudar completamente algumas informações que a gente tinha. Os fósseis que a gente conhecia diziam que o Megalodon poderia ter entre 17 a 20 metros de comprimento, que já é um baita monstro. Mas agora, então, segundo os novos estudos, o chamado de predador perfeito poderia chegar em quase 25 metros de comprimento. E todo esse cálculo foi baseado em fósseis e nas vértebras, então o bicho podia ser maior e mais mortal do que a gente imaginava. E esse tamanho, essa nova atualização, dá cerca de 5 vezes o tamanho de um tubarão branco, um atrás do outro, e 4 vezes o tamanho de uma orca, que atualmente são os chefões do mar. É como se colocássemos 2 ônibus escolares enfileirados e ainda sobraria espaço. E com esse tamanho ele iria ser apenas um pouco menor do que a baleia azul, que é considerada como o maior animal vivo do planeta atualmente. Só que a baleia mesmo grande é de boa perto do Megalodon. Se liga, ó, a imagem que tem na internet desse novo Megalodon, né? De aproximadamente 25 metros, 24,3 para ser exato. Olha o tamanho dele e olha o tamanho do ser humano ali. Não, e o ser humano tá deitado, se ele ficar de pé, some! ele fica do tamanho do olho dele. Tipo isso. Ó, as nadadeiras, mano, tá ligado? Dá sei lá montanhas. quanto... Parece uma montanha perto do ser humano, velho. Como seu tamanho aumentou, tudo cresceu também. A cabeça, por exemplo, poderia chegar a 4,65 metros, que é mais ou menos o tamanho de um elefante jovem, só a cabeça. A nadadeira dorsal desse animal tinha mais do que 1,60 metros, o que dá aí aproximadamente o tamanho de um homem, não muito alto. E sua cauda poderia ter 3,85 metros, o que daria mais ou menos o tamanho de um carro compacto. Além dessas características, em seu registro fóssil, o otó dos Megalodon ficou marcado pelos seus enormes dentes serrilhados, gigantescas vértebras e escamas. 28 especialistas internacionais trabalharam nesse estudo, que analisaram proporções corporais de 145 tubarões modernos e 20 tubarões extintos. E um monstro marinho com todo esse tamanho, quase 25 metros de comprimento, pesaria cerca de 94 toneladas. Agora imagina a quantidade de coisa que ele teria que comer, sendo desse tamanho todo. E teria uma velocidade de cruzeiro de 3,5 km por hora, uma velocidade parecida com o tubarão branco. Só que como o bichão é gigante, com a velocidade dessa ele conseguiria atacar qualquer coisa. Considerando então os novos padrões, um pequenino filhote de Megalodon poderia nascer com 3,6 metros a 3,9 metros de comprimento. Um bebelodon. E muito provavelmente que esses bebês se alimentavam de outros ovos ali mesmo, ainda dentro do útero do tubarão. Tubaroa. Mas como todo mundo sabe, o Megalodon foi extinto e desapareceu há cerca de 3 milhões de anos. Mas a pergunta é, você já pensou o que aconteceria se o Megalodon voltasse para os mares atuais? Esse agora, de quase 25 metros de comprimento, com seu novo tamanho, sua nova cabeça, né, sua nova velocidade, atualmente, se ele voltasse a existir, ele seria um terror para muita gente, né? Para turistas, banhistas, galera que estivesse pescando, embarcações, outros animais. Seria como se um gigante adormecido despertasse. Com seu tamanho colossal e sua força impressionante, ele iria dominar novamente os mares, deixando até os tubarões modernos com medo, eles teriam que se esconder. Mas apesar de todo esse pânico, se ele voltasse, quem iria sofrer mesmo seria o próprio Megalodon, pois todo esse tamanho vem com alguns problemas sérios e provavelmente ele voltaria a ser extinto. Primeiro porque ele iria se tornar uma coisa muito cobiçada, né? A galera iria caçar ele a todo custo. Quem não queria ter algum dente, algum pedaço, alguma carne de Megalodon? Deve alimentar uma cidade. Sem contar também que como ele é perigoso, a galera não vai querer deixar ele solto por aí.
É verdade, tem isso. Né? Outra coisa também, galera, é o tempo em que ele viveu e o tempo atual, que são totalmente diferentes. Como, por exemplo, o clima, a temperatura da água e principalmente o oxigênio. O fluxo de oxigênio necessário para um ser desse tamanho é imenso. E por conta do seu corpo colossal, né, do tamanho de um prédio quase, precisaria de uma quantidade muito grande de oxigênio para manter as suas funções vitais. E com a quantidade de oxigênio dos mares atuais, ele teria muita dificuldade para se manter ativo. Outra coisa seria a fome do gigante, pois para se manter vivo ele precisaria comer muito. E por isso ele teria que comer baleias menores, focas, vários peixes e até mesmo outros tubarões. E pessoas. É, também, né? E hoje em dia no mar existem mais criaturas menores, que não seriam suficiente para saciar o seu apetite. Aí ele ficava mais fraco, entendeu? Aí daqui a pouco um tubarão olha e fala assim, galera, vamos Perdeu, atacar. hein? É. Vamos passar aquele velhote ali, ó. Sem contar também que o ecossistema de hoje em dia é um ecossistema totalmente diferente da época do Megalodon. E foi justamente por conta dessas mudanças, né? O mundo foi mudando, que ele deixou de existir. Ele só poderia voltar se o mundo também voltasse no tempo. Não só o mundo, mas todo o ecossistema e os animais que também viveram com ele naquele período. Porque pensa, mano, ele vai voltar. Cadê meus amigos? Sozinho. Cadê a galera das antigas? O que eu vou comer? Cadê os contatinhos? Então, galera, podemos dizer que é praticamente impossível o Megalodon retornar. A não ser que os cientistas façam alguma maluquice aí, né? Embora fosse incrível ver o Megalodon de volta, as dificuldades são enormes e vamos ficar apenas com os filmes de ficção. E agora vem a pergunta-chave do vídeo. Você gostaria que o Megalodon voltasse a existir? Você teria coragem mesmo de colocar ele assim, ó, simplesmente de volta no fundo do mar? Ou prefere do jeito que tá, sem tubarão gigante? O mundo já tá cheio de problema, né? Pra que mais um Megalodon? Imagina, na Cê verdade... é louco, não compensa. Você é louco! Botar o Megalodon, ele resolve nossos problemas, mano. Não resolve nada. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessas novas informações. A gente sabe que vocês amam o Megalodon, então já deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. E vamos ficando por aqui até o próximo vídeo, pessoal. Isso tudo, pessoal. Valeu!